Grupo 3 em. Mas antes de começarmos, deixe o sono de lado, se organize e se prepare para bastante conhecimento que vem pela frente. Agora, voltemos ao início. Sabe-se que a evolução da humanidade desde os seus primórdios está intimamente ligada à capacidade do homem em criar alternativas para garantir sua sobrevivência e ainda assim melhorar seu conforto de vida. Grande parte dessas alternativas se deve à disponibilidade de materiais adequados para transformar essas ideias ou até mesmo sonhos em realidade. Essa correlação é tão significativa que a evolução do ser humano na face da Terra é cronologicamente registrada através de épocas designadas pelos materiais disponíveis até então, como a Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro, entre várias outras. Antes da invenção dos polímeros sintéticos, que é o material que nós estamos tratando, os objetos eram feitos de metais, vidros, papéis, enfim, de tudo, menos de plástico. Porque o plástico nasceu como uma versão econômica dos materiais nobres e a sua produção em massa só iniciou a partir dos anos 30, quando foram criadas as variedades que estão por aí até hoje, como o nylon, o vinil, o poliéster. E desde então, a humanidade se tornou uma dependente química desse produto. Ouve-se dizer até que não existe outra classe de material que possa substituí-lo em várias aplicações. Mas é importante ressaltar que essa mudança tem um impacto muito negativo no meio ambiente. Dependendo de qual plástico a gente estiver falando, pode levar séculos até que ele seja absorvido pelo meio ambiental. Mas, do lado humano, não dá pra gente negar os benefícios dele, né? Plásticos salvaram e salvam muitas vidas. Sendo importante falar para vocês também que, atualmente, a indústria do mesmo vem passando por um período de transformação. E a sustentabilidade finalmente é um tema que tem ganhado cada vez mais relevância. Alguma vez você já se perguntou o que são polímeros? Essa não é uma palavra muito comum para todas as pessoas, mas talvez você já tenha ouvido falar sobre eles, seja por um professor expedindo um trabalho, explicando um assunto ou só acabou ouvindo por acidente. Bem, se alguma vez você já teve a dúvida e decidiu pesquisar na internet, provavelmente deve ter visto a explicação de que os polímeros são macromoléculas compostas por muitas unidades de repetição, que são chamadas de meros e que são ligadas por ligações covalentes. Podem ser classificados de diversas formas. Podem ser de origem natural, como a seda e o algodão, ou sintéticos, como o poliestireno e o polietileno. Além de que também podem ser polímeros de adição, como os polissacarídeos, polímeros de condensação, que são aqueles obtidos pela adição de dois monômeros diferentes, polímeros de rearranjo, como o poliuretano, e polímeros biodegradáveis, que são aqueles que se degradam em biomassa, água e dióxido de carbono, e suas propriedades podem contar com fontes, sejam elas renováveis de origem vegetal, sintetização por bactérias, fontes fósseis e derivados de fonte animal, como proteínas, quitina e quitosana. A maior parte dos tecidos vivos, com exceção da água, é constituída de materiais polímeros. Então, macromoléculas, que parecem mais um monstro ao invés de uma palavra, não passa apenas de uma molécula orgânica grande, como o carboidrato. Mas agora que você já entendeu o que são os polímeros, me deixe explicar a origem deles. Os polímeros foram nomeados por um químico alemão chamado Berzelius, em 1832. Esse homem, ele quis criar um termo para diferenciar as moléculas orgânicas que possuíam os mesmos elementos químicos, mas não necessariamente as mesmas propriedades químicas, como os gases etileno e buteno. Apesar de, durante um tempo, a falta de conhecimento teórico sobre esses materiais ter existido, o potencial dos polímeros em fornecer materiais inovadores, acessíveis e baratos foi reconhecido desde sempre pela sociedade. A manipulação química desses materiais de forma industrial teve seu início ainda no século XIX, embora na época a natureza dessas espécies ainda não fosse compreendida. O trabalho realizado por diversos cientistas e entusiastas no final dessa época ganhou mais notoriedade durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um momento histórico marcado por grandes avanços tecnológicos. Graças a esses desenvolvimentos, hoje nós podemos contar com centenas de combinações poliméricas, que são usadas por toda a cadeia de suprimento industrial, indo da base a varejo, do setor alimentício ao automobilístico, formando, de certa forma, um dos pilares do estilo de vida contemporâneo.
De uma forma geral, a utilização desse material no nosso cotidiano é extremamente vasta, uma vez que estes servem como matéria-prima para grande parte dos nossos objetos, sejam eles simples ou sofisticados, que estão em toda a nossa volta. O uso dessas tecnologias mais modernas tem sido crescente, uma vez que os resultados têm se mostrado cada vez mais satisfatórios. Mas e como ocorrem as reações? As reações elas ocorrem através da polimerização, que é um processo que transforma quimicamente o monômero em polímero, e ela ocorre de duas formas principais de polirreações, que é a poliadição e a policondensação. E existem técnicas de fabricação para os polímeros? Sim, existem. Dentre elas nós temos a injeção, que é tanto para materiais termofísicos quanto para termoplásticos. Temos a extrusão, que é um processo de passagem contínua de material. O sopro, que é utilizado com polímeros termoplásticos para a produção de peças ocas como garrafas, latas e tanques. A termoformagem, que é um conjunto de processos de aquecimento de placas termoplásticas planas. A rotomoldagem, que é um processo de fabricação de materiais polímeros. A compressão, que é um método de moldagem utilizado para materiais termorrígidos. E a reciclagem. A reciclagem de plásticos não é nada fácil. O meu amigo me disse que os termoplásticos, que podem ser derretidos, até que podem ser aproveitados com certa facilidade, pois também podem ser transformados em outros objetos. Por exemplo, saco de lixo, sola de sapato. Os termofixos já são mais problemáticos. Não podem ser derretidos, só cortados. Por isso, para reciclar, os plásticos precisam ser separados segundo o seu tipo. Não se pode misturar plásticos. Divisões dos polímeros. Dentro dessa classe de materiais, há três principais divisões de grupos que possuem propriedades distintas devido às suas interações moleculares: termoplásticos, termofixos e elastômeros. Os termoplásticos amolecem quando são aquecidos, processo que pode ser reversível. Em geral, são bastante macios e flexíveis, apresentando comportamento quando submetido a uma tensão de tração, semelhante ao dos metais. São exemplos dessa classe o polietilênio, polistireno, PET e cloreto de polivinila. Já os termofixos apresentam grande número de ligações cruzadas, o que faz com que eles não amoleçam quando aquecidos. São em geral mais duros e rígidos e resistentes em comparação aos termoplásticos. Borrachas vulcanizadas, epóxi e resinas fenólicas compõem esse grupo. Os elastômeros, classe das borrachas que apresentam baixo módulo de elasticidade, o que permite que eles apresentem altas taxas de deformação e baixos valores de tensão. Esses materiais são amorfos, ou seja, sua estrutura não é ordenada e a rotação de ligação é facilitada. Um processo que altera a propriedade dos elastômeros é a vulcanização. De forma resumida, é a adição de átomos de enxofre, que aumenta a resistência à atração, dureza e o módulo de elasticidade. Aplicações dos polímeros. Por terem uma gama variada em suas propriedades, os polímeros podem ter aplicações diversificadas, como revestimentos, adesivos, filmes e espumas. Canal Ciência dos Materiais. Até a próxima, pessoal.